Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Meio Ambiente em Revista. Você que acostumou nesse período todo que estamos no ar a ver nossos programas convidados da área do meio ambiente, falando sobre os diversos temas do meio ambiente na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil. Hoje nós temos uma convidada que especificamente não é da área do meio ambiente, mas vocês vão entender ao longo do programa que também tem muito a ver com isso e muito a ver com temas que interessam a nossa cidade, que interessam as pessoas da nossa cidade como um todo, a cada cidadão que mora na nossa cidade, e isso nós vamos desenvolver aqui ao longo do programa. Eu vou deixar que a nossa convidada se apresente, então. Olá a todos e todas, meu nome é Jéssica de Grande Soares, eu sou assistente social e tenho o privilégio de estar agora tomando conta desse espaço, o Meio Ambiente em Revista, com um conteúdo muito importante que é a questão do meio ambiente e trazendo esse viés diferenciado que tem tudo a ver com a temática que é a questão social. Então eu agradeço esse momento para a gente estar falando um pouquinho sobre isso e trazendo um pouco da realidade da nossa cidade, do nosso país e do nosso estado. A Jéssica também tem, ela agora aqui na televisão, mas ela tem também, já não é, ela pode ser estreante na televisão, né? Mas ela também, Jéssica, tem um programa que tu apresenta lá na Rádio Universidade, né? Como é que é esse programa? O programa, ele é o Social em Questão, ele é um programa feito pelo Serviço Social, ele é feito por um núcleo de estudos, do qual eu sou integrante, é o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Serviço Social, Mídia, Cultura e Questão Social. E a gente traz temáticas que tenham a ver com o serviço social, com a questão social, que é o nosso objeto de estudo enquanto profissionais e estudantes. E daí é aí que a gente desenvolve essa temática, né? Na Rádio Universidade, né? Ele é um programa todo organizado por nós, com a parceria, com os técnicos da rádio. É um programa que os estudantes que apresentam, e tu hoje como formada, tu está ainda apresentando esse programa? Eu continuo na condução, eu tenho mais uma colega, é a Sidmar, ela é a bolsista do nosso projeto, ele é um projeto de extensão, agora da universidade, e também junto com a professora Eliana Cogói, que é professora do curso de Serviço Social. Então, e a gente faz isso de uma maneira bem coletiva, tentando sempre diversificar a apresentação. Claro que, como eu gosto dessa área da comunicação, é difícil a gente se desvencilhar assim do programa. É uma profissional do serviço social que é fascinada pelo que vejo, pela comunicação, então associa uma coisa com a outra. Sim. E a importância que tu vê desse programa lá e também do que vocês aprendem na universidade, né, nos estudos, qual é a aplicação que isso tem na sociedade? Pois então, o Serviço Social, ele é um curso de graduação, nós defendemos o curso presencial, nós temos também ele à distância, mas defendemos ele de forma de estarmos na universidade, em sala de aula com professores e também tendo a nossa prática nos estágios. O programa do Social em Questão, ele vem debater questões, muitas vezes, que estão mais ligadas à cidade de Santa Maria, que, querendo ou não, é o nosso público ouvinte em maior escala. Nós tentamos trazer tanto a temática do meio ambiente, já nós levamos uma associação de selecionadores de material reciclável da cidade, também questões que estejam vinculadas talvez à gestão, saúde mental, à saúde pública que nós defendemos como um direito de todos e de todas, também da habitação, da assistência social. Então a gente tenta trazer uma gama de assuntos diversificada para estar contemplando os nossos ouvintes, e também a gente usa uma página no Facebook para se comunicar, porque também nós recebemos essas sugestões. Quem sabe falar de um programa sobre a questão da valorização da vida, da prevenção do suicídio, que também é uma temática muito importante, que nós devemos estar falando. Então é mais ou menos nisso que a gente faz o Social em Questão, de maneira bastante orgânica, trabalhando com uma pauta por semana. Ele, como é um programa semanal, até a demanda ela não chega a ser tão grande, porque são poucos programas ao ano.
Mas assim, tirando o programa, naquilo que vocês aprendem na faculdade, que vocês vão a campo, né, conversar com as pessoas e ver a realidade das pessoas, o que tu vê como dificuldade assim na nossa cidade? O que nessa área, né? O que deveria melhorar mais? O que vocês enfrentam lá? Porque a gente que caminha pela cidade, visitando vários tipos de residências, né, e de pessoas, vários níveis, né, sociais, a gente se depara com vários problemas, né? E a gente vai se indignando com isso, né? E sabe que o poder público muitas vezes está pecando ali naquilo ali, né, nesse ponto. E vocês lá como acadêmicos, o que vocês detectam nessas andanças de vocês pela cidade? Primeiro de tudo, existe uma palavra que é valiosa, na verdade elas são duas em uma, que é controle social. A população estar sendo chamada a participar das decisões da nossa gestão, do nosso município. E isso é algo assim que para o serviço social é algo muito importante, porque a gente pensa que tudo deve ser feito de uma forma coletiva, porque ninguém melhor que o nosso usuário, que daí para algumas profissões é o paciente ou é o cliente, nós chamamos de usuário, aquela pessoa que utiliza do serviço, ele estar participando, porque ele lá, naquele exemplo, Bolsa Família, ninguém melhor que a pessoa que trabalha com Bolsa Família para estar falando dele, para estar falando de o que o meu posto de saúde está me oferecendo, o que a escola dos meus filhos está me oferecendo para a nossa família, na nossa realidade. Então, o serviço social e nós no programa, nós tentamos estar chamando as pessoas para também estarem discutindo isso, estarem discutindo essa realidade, a nossa realidade, que não é a realidade do nosso federal, do nosso estadual, é a nossa realidade da nossa cidade. E isso vocês, como eu disse, encontram várias realidades ali, e vocês, como todo cidadão que vai atrás disso, que quer saber disso, não dá, sob certo aspecto, não dá assim um sentimento de impotência diante daquilo ali, e diante desse sentimento de impotência, o que vocês acham que o profissional do serviço social que ele pode oferecer para a sociedade como uma tentativa, como uma sugestão de solução para aquele problema? Como é que funciona isso na cabeça de vocês, no trabalho de vocês? Antes de tudo, né, quando a gente vai, por exemplo, fazer uma avaliação social, o laudo social ele é um documento emitido por assistentes sociais, né? É um documento que não pode ser emitido por outra profissão, como um laudo psicológico, um laudo médico. Como cada documento. Quando nós fazemos uma avaliação social de uma realidade, de uma pessoa, a gente percebe várias demandas ali. E a gente tem que entender em que contexto essa pessoa está inserido, que daí analisando uma totalidade, que a gente diz, entendendo o histórico dessa pessoa, da onde ela veio, entendendo as relações interpessoais, as relações familiares. Então, antes de tudo, a gente tem toda essa análise para ser feita, né? Pensando todos os serviços que ela acessa e o que muitas vezes nos gera impotência e daí nos sentimos assim, talvez um pouco desamparados, é um pouco a burocracia. A burocracia ela atrapalha muito os nossos processos de trabalho. Ao mesmo tempo também, muitas vezes uma gestão que acaba não estando presente, ela se ausenta, ela não se responsabiliza por aquilo que ela deveria estar se responsabilizando. E isso acaba acarretando em várias questões, é um efeito cascata que é o desinteresse de um usuário, talvez o preconceito daqueles que estão em volta e daí pensam aquela pessoa que está à margem da sociedade como criminalizando essa pessoa. Talvez se a gente está falando de uma mulher, de um homem que tem filhos, acaba que esses filhos podem estar vulneráveis ao ponto de acabarem cometendo pequenos delitos ou grandes delitos e acaba que isso fragiliza uma sociedade inteira. E nós nos colocamos contra nós mesmos, sem entendermos que a gente tem uma relação de poder muito maior em cima de nós, que é ou uma questão societária da nossa política e gestão, e daí quando a gente fala de social é muito difícil a gente não estar falando da política, porque nós somos todos atores políticos, né, neste meio ambiente que nós vivemos. Então é mais ou menos nisso, eu trago vários aspectos aqui porque é muito difícil a gente
comprimir em poucas palavras essa complexidade, né? O que leva ao erro, às vezes, eu acho, na solução até do que poderia haver uma solução, né, para o problema, não digo uma solução para o problema social, que isso é muito, evolui rapidamente isso, né, é muito dinâmico o processo, né, então a solução a gente dificilmente vai ter, mas que se tivéssemos melhoria, né, nesse setor já seria muito importante. É que muita gente tem o erro, né, de avaliar que, por exemplo, tu falaste agora numa família que pode ter um jovem já indo já para o delito e tal, e muitas vezes se quer atacar justamente aquele jovem unicamente, né, quando o contexto é que tem que ser atacado, porque se nós atacarmos só a consequência, o jovem cometendo delito, o jovem, uma pessoa que for, cometendo delito, ele já é a consequência de alguma coisa que vem desde lá de trás. E é nesse sentido que eu acho que Santa Maria peca um pouco, no sentido de não haver uma conjugação de forças, né, da sociedade para atacar o problema. Quando a gente fala em segurança, a primeira coisa que vem quando a gente fala em segurança é que tem que botar mais brigadiano na rua. Sim. Né? Esse é tu falou em segurança, se eu enxergar o brigadiano na rua, eu já estou com a sensação de segurança. Mas a segurança, para mim, ele é muito mais complexa do que isso, né, Jéssica, claro. que tem que pegar desde trás. É lá na educação básica, né, nas condições sociais que vive, né? Então, eu acho que essa conjugação de forças, conjunção de forças que falta na nossa cidade. Vocês detectam isso também lá enquanto acadêmicos? Além dessa questão da segurança pública, que é pensar algo muito maior, a gente fala de uma rede socioassistencial, a importância de uma rede socioassistencial fortalecida. Nós temos uma rede socioassistencial em Santa Maria, nós não vamos negar os serviços que temos, sim, mas muitas vezes acaba que a gente peca nos serviços e peca na comunicação entre eles, porque a escola e o posto de saúde e o centro de referência em assistência social, eles estão todos interligados. É uma trama de serviços que servem àquele usuário e que o usuário provavelmente, no momento que ele passou pelo posto de saúde, ele está também no CRAS, que é o serviço de referência, e ele também está na escola. Então a gente tem que pensar isso de uma maneira conjunta para fortalecer essa base, e daí sim a gente está fazendo algo eficiente, eficaz e efetivo em relação à segurança pública. Porque a gente sempre fala, por exemplo, o serviço social, o CRES, né, o nosso Conselho Regional, o nosso Conselho Federal, se colocam terminantemente contra a redução da maioridade penal. Por quê? Porque a gente acha que a gente prender, colocar o nosso jovem, né, o nosso jovem, dentro do sistema penitenciário hoje, junto com todos os outros apenados, né, com todas as outras pessoas que estão lá, vai ser muito pior. Porque isso, claro, protege a sociedade daquela pessoa que não está mais lá na rua, aquele jovem que não está mais na rua. Mas, ao mesmo tempo, nós não estamos prevenindo e nós não estamos educando ninguém. Porque um dia essa pessoa vai ter que sair de lá. E nem corrigindo também, né? E porque nem esse corrigindo, jovem lá dentro... Porque a gente acaba tendo um sistema penitenciário extremamente falho também. E daí, quando a gente fala do brigadiano na rua, a gente entende o brigadiano, o profissional, enquanto um trabalhador numa condição também vulnerável. Porque ele está lá, ele talvez hoje seja a nossa única proteção nesse sistema. Daí a gente tem uma SUSEP dentro do nosso presídio, que também eles estão com presídios superlotados. Então sim, acaba sendo aquele efeito cascata que nós estávamos conversando antes, que querendo ou não pede uma rede muito complexa, e tudo isso é muito delicado. A gente realmente precisa trabalhar de uma forma que a gente consiga pensar todos esses serviços. E eu acho assim que a política, ela é isso, né? Ela é muito imediatista, né? E quem pensa as nossas políticas públicas pensa também em reeleições, né? Isso é o fato, né? E como nós temos eleição a cada 4 anos para cada cargo, as políticas públicas ou elas dão um resultado imediato, ou há uma dificuldade muito grande dos políticos implementarem isso, né? Dos gestores públicos implementarem isso. Por quê? Porque se não vai dar resultado, eu não vou me reeleger. Claro. E a gente, nessa temática, tanto do meio ambiente do social, da questão social, como a gente está falando,
É uma temática que qualquer ação que a gente, isso tu pode falar com muito mais propriedade do que eu, que qualquer ação que tu vai tomar hoje, o resultado não é para amanhã de manhã. Né? Eu acho que enquanto a sociedade não se acordar para isso, que nós temos que, o basta que a gente fala, que quando tem um crime e as pessoas vão para a televisão exigir justiça com razão e dizer que tem que ter um basta, esse basta não vai ser amanhã de manhã. Esse basta ou a gente coloca na cabeça, tanto dos gestores públicos quanto da sociedade, que é um basta que tem que ser iniciado agora, ou não vai dar resultado. Eu tenho certeza que tu falaste agora dos direitos humanos e tal, eu tenho certeza que vocês, nesse serviço, né, quem se forma em serviço social, já se vai entrar no mercado, ou até nas próprias relações de amizades, já começa a enfrentar um preconceito muito grande sobre o seu trabalho, que é exatamente a questão dos direitos humanos. Tu falar em direitos humanos hoje no Brasil é algo quase que proibitivo. Sim. Por que tu acha que existe esse preconceito, Jéssica? Muitas vezes acaba que a gente parece que talvez... Eu não sei se a gente tem um ruído de comunicação, que pode acontecer, mas parece que no momento que eu estou falando de ser contra a redução da maioridade penal, parece que eu estou querendo que aquele adolescente ele não seja punido pelo seu ato. E não é isso. Nós estamos tentando pensar algo que vá para além dessa punição, de um processo educativo. Porque, querendo ou não, daí nós temos exemplos, por exemplo, teve uma situação em São Paulo, que teve um policial que acabou matando um menino de 11 anos, que também deu um tiro contra a polícia, e esse menino de 11 anos já tinha antecedentes criminais. E veja bem, um menino de 11 anos com antecedentes criminais. Isso quer dizer que, sem querer ser clichê, mas já sendo, toda uma sociedade acabou falhando com essa criança, porque pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ele ainda não é um adolescente, que é a partir dos 13 anos considerado, e ele é uma criança, e é uma criança que já está à mercê da sociedade, que já tem um homicídio nas costas, na verdade já tinha, porque ele acabou morrendo na troca de tiros, e esse policial vai carregar o homicídio de uma criança nas costas. Então a gente tem 2 atores, que é um trabalhador, um policial e uma criança, e acabou se confrontando. Daí parece que eu estou defendendo uma criança com antecedentes, um criminoso segundo o senso comum. Mas não, e daí quando a gente fala dessa questão dos direitos humanos e a gente já fica com essa questão, é porque talvez a gente, em outros momentos, a gente nunca na nossa história tenhamos discutindo tanto esse olhar diferenciado para as minorias. E daí, quando eu trago esse assunto das minorias, acaba também sendo frágil, porque eu estou falando sim da população indígena, eu estou falando sim da população LGBT, estou falando sim da questão da violência contra as mulheres, e isso tudo parece que as pessoas já não querem escutar, porque isso incomoda, claro, nos tira do nosso conforto, nos tira que nós só pensamos políticas muitas vezes para uma população que é mais favorecida. E não, a gente está tentando sensibilizar o olhar, porque a gente vai ter que sim, porque a gente precisa, olha, pode ser o pior projeto, mas algum projeto a gente tem que ter para essas minorias, algum projeto, porque senão elas vão continuar à mercê da sociedade e a gente não vai conseguir pensar nada melhor para elas, a gente não vai trabalhar numa transformação da nossa sociedade. E essa transformação que eu sempre digo que leva tempo, né? Mas no curso de vocês, e eu sou um curioso nisso, claro, né, nessa parte, no curso de vocês certamente tem esse aspecto, né? Que vocês já sabem que vão enfrentar esse preconceito, né? E o que é discutido lá para desmistificar isso, sim, tu já tocou num ponto. Mas a gente que convive com isso, né? Com esses temas todos, eu tenho certeza que o tema direitos humanos ele é muito mais abrangente do que tu tratar quando há um crime, quando há um delito. Né? Claro. Quais são as outras áreas? Quais são as outras áreas importantes, né? Que as pessoas ligam direitos humanos à defesa de bandido. Isso não adianta a gente querer torcer o nariz, querer dizer que não, porque é isso. Falou em direitos humanos, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é quem defende bandido. Sim. Isso
Agora, quando o brigadiano ou o policial que esteja envolvido em alguma coisa com um menor, por exemplo, e quem vai ter razão, isso é a justiça que vai definir no conflito, mas quando esse policial precisa de residência digna, precisa de salário digno, precisa do ambiente que ele vive na cidade, um ambiente digno, aí entra os direitos humanos. Sim. Não é isso? Claro. Então, a gente só vê os direitos humanos do lado de lá, porque é conveniente para nós, né? Como cidadãos, os direitos humanos defende só isso. Mas é muito mais abrangente. Sim, que isso, né? Vai me defender, eu, Jéssica, classe média, tendo estudado em uma boa escola, o direito humano tem que me defender. Ele não tem que defender, parece na nossa Constituição, sim, que ele não tem que defender aquele jovem, aquela jovem que está marginalizada à mercê, né, da sociedade, sim, né? Então, isso é muito complicado. E até falando nessa questão, assim, o serviço social, ele tenta sempre, nós nos comunicamos com outras categorias profissionais, nós nos colocamos enquanto classe trabalhadora, tentando sempre pensar na garantia dos direitos dos trabalhadores, né, da classe trabalhadora. E nós falamos também, e no nosso Código de Ética, para quem quiser pesquisar, é a Lei 8662/93, a defesa intransigente dos direitos humanos. Só que daí, quando a gente pensa nessa questão do direito humano, por exemplo, eu hoje estudei numa universidade pública. Isso ainda é um privilégio, porque não é para todo mundo, a gente sabe que não tem espaço para todos na nossa sociedade para estarem acessando o ensino superior, mas esse é um direito humano e um direito social garantido na nossa Constituição Federal. Então, isso é um direito humano. Eu estar garantindo educação, saúde, assistência social, segurança pública, isso tudo são direitos humanos. Isso está na nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual o Brasil também corresponde, por ser um dos países da organização da ONU, né? Sim. Então, isso tudo tem a ver com direitos humanos. Não é só o direito do que nós falamos, entre aspas, bandidos, mas é o direito de todos nós podermos expressarmos nossas opiniões, né? E a Constituição Federal também garante isso. Só que a gente tem que pensar que, claro, pensando que a sociedade é dividida em classes, nós vamos ter alguns privilégios a mais por termos uma condição financeira melhor, e daí a gente fala no serviço social que os detentores de meio de produção, eles acabam regulando, sim, né, esses direitos. E muitas vezes quem está nas classes mais baixas da sociedade não vão conseguir acessar os seus direitos mínimos que sejam. E daí vai desde saneamento básico, ao direito da moradia, a todos os outros direitos que nós já falamos aqui. E isso tudo está falando, quando a gente fala em privação de direito, nós estamos já falando de provavelmente uma contra-reação a essa privação, né? Que daí pode acabar ocorrendo os delitos, ocasionando outras circunstâncias. Mas isso me parece lógico, né? Porque se as pessoas não tiverem... Porque por que o de classe média, média alta, por exemplo, não dá tanta importância para essa questão dos direitos humanos? Porque esses têm os seus próprios antídotos, né? Sim. A gente consegue colocar o nosso filho numa escola, a gente consegue levá-lo de carro para a escola, né? Então, quando você fala em transporte público de qualidade, quando você fala numa residência próxima à escola que a criança possa estudar, a gente está falando realmente um tema que ele é alheio a boa parte da sociedade, porque essa boa parte da sociedade consegue ter esse antídoto para aquilo que os direitos humanos falam. Então, realmente, às vezes pode parecer para essa camada da sociedade que isso é uma coisa que não nos pertence. Mas nós devemos entender que, e a gente falava de violência agora há pouco, que a violência nada mais é do que uma consequência das condições de vida que são dadas, das condições de vida que são dadas a essa sociedade, sim, a essa parcela da sociedade, né? Nós temos vários tipos de violência. Tem uma parcela da sociedade que é, sim, suscetível a esse tipo de violência, marginalizada pelas drogas, pela falta de emprego, pela falta de condições decentes de moradia, mas também nós temos um tipo de crime que às vezes é muito mais nocivo à sociedade, que é o de colarinho branco. Então nós não vamos, claro, imaginar aqui que só a classe mais baixa da população é que comete crime. Sim. E o que a gente está vendo hoje em Brasília realmente nos deixa
muito à vontade para dizer isso. Então não tem camada social para o crime, a gente só está tratando de um assunto aqui. Por que as políticas públicas devem ser voltadas para essa camada da sociedade, claro. né? E também que essa sociedade se sinta que nós, né, enquanto sociedade, e as pessoas talvez que hoje não estejam sendo assistidas por essas políticas públicas e sociais, que elas se sintam, elas têm que ter um sentimento de pertencimento. Nós precisamos estar chamando essas pessoas para a gente estar pensando a política pública de uma maneira que daí volta a falar as palavras, que essas são palavras de gestão e planejamento. Eficaz, eficiente e efetivo. A gente precisa que realmente isso seja feito de uma forma coerente e de uma forma que esteja nos conformes da nossa realidade. E na questão do meio ambiente também, que o nosso programa trata muito disso, o meio ambiente também ele se coloca, né, como um direito humano fundamental, porque se nós não tivermos condições, né, de vida, condições de habitação, condições de moradia, num meio ambiente sustentável, né, que a gente fala muito, na sustentabilidade, se não tivermos isso também, essa condição, esse direito humano também vai estar sendo aviltado, vai estar sendo prejudicado. Então, o meio ambiente também, as pessoas acham que tá tudo dissociado, que o meio ambiente é uma coisa, que a questão social é outra, e o dinamismo da nossa vida vem nos mostrar, não, tá tudo interligado. Né? Claro. Tá tudo interligado e isso precisa ser tratado pela sociedade. Quando eu falei agora há pouco aqui da necessidade dos setores conversarem entre si, sim, é exatamente isso. Eu não posso, por exemplo, trazer um conjunto habitacional Leonel Brizola, que vai colocar tantas mil pessoas numa determinada zona da cidade e não prever que as crianças que vão morar lá com suas famílias, elas precisam ter uma escola próxima. Claro. Então você colocou primeiro as pessoas a morar e depois, pelo que sei, existe a escola lá fisicamente, mas ainda não está em condições de ter aula. Então aquelas crianças hoje usam um transporte público que onera o erário para dar transporte para essas crianças até a escola onde eles estudavam. Então essa conversa entre os órgãos que a gente vai precisar aprimorar. Né? Então eu acho que isso, o serviço social tem um papel importante para fazer. Eu quero te parabenizar primeiro pelo curso que tu escolheste, porque é um curso que se eu tivesse, né, condições hoje de tempo, eu faria, porque é uma questão que me apraz muito. Mas bem, gente, hoje nós estamos aqui conversando com a Jéssica, vocês perceberam durante o nosso programa que não é um programa especificamente sobre meio ambiente, mas tem a sua finalidade, né, da Jéssica estar aqui hoje com a gente, porque eu, usando um direito de cidadão, eu sou um pré-candidato a vereador, aqui na cidade de Santa Maria, e a legislação não permite, né, que a partir agora do início do mês de julho que a gente esteja comandando, esteja aparecendo, né, na televisão, no rádio, seja lá onde for, e a gente vai respeitar essa legislação, e para isso a gente trouxe a Jéssica aqui para bater esse papo informal com a gente aqui, de dizer um pouco da sua ideia de vida, porque a partir da próxima semana a Jéssica vai nos substituir aqui. Vocês já perceberam que vai substituir com a qualidade talvez até melhor do que o próprio titular do programa. Né? A Jéssica tem condições para isso, é uma pessoa uma visão muito crítica, né, de tudo aquilo que diz respeito à nossa sociedade, e tenho certeza que durante esses meses aí que a gente vai estar ausente do programa, vocês estarão em boa companhia, com temas sobre o meio ambiente, mas com temas também que dizem respeito a toda a nossa cidade, e a gente espera que vocês gostem do programa, que a Jéssica tenha muito sucesso aqui, que é uma guria, como a gente diz, que eu já tenho o privilégio de conhecer há muito tempo, né, Jéssica, desde criança, e que a gente tem certeza que vai trazer qualidade aí para o nosso programa. Vocês fiquem então nesses meses aí que a gente vai se ausentar com um novo programa, né, novo apresentador aqui do programa, que a gente vai estar ausente aqui durante esses meses até outubro. Então, vocês, a partir do próximo programa, nova apresentadora, não novos temas, que será também no tema do meio ambiente, mas muito voltado também para a questão social aqui da nossa cidade. Ficarei com saudade de estar aqui nessa bancada nesses meses, mas certamente a gente voltará depois, se Deus quiser, numa condição muito melhor para apresentar aqui esse programa também, se a audiência não pedir para a Jéssica ficar aqui permanentemente depois. Um abraço a todos e até a volta.